Um dos maiores erros de quem está começando a mochilar é achar que precisa levar a casa inteira nas costas para viajar bem. Só que isso, na verdade, não tem nada a ver com a viagem, tem a ver com a sua organização. Por isso, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que vocês podem organizar um mochilão de vocês com muito mais praticidade e tranquilidade principalmente. Vamos lá! Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui na rodoviária de Goiânia, são quase 9 horas da manhã e uma coisa que eu descobri logo que eu cheguei aqui é que a rodoviária é anexa também a um shopping. Tem aqui o acesso, né, aos guichês e sinceramente eu nunca imaginei que eu fosse ver uma loja da Puma logo de frente com vários guichês da Guanabara e de outras empresas que vendem passagem de ônibus. Mas enfim, como vocês viram no título do vídeo de hoje, nós estamos indo para Manaus. Eu estou vindo de Campinas, né? Peguei um ônibus de Campinas até aqui Goiânia. E daqui de Goiânia nós vamos pegar nosso voo, seguindo para Guarulhos, depois Brasília e aí só depois Manaus. Então assim, vai demorar um pouquinho para nossa chegada. E eu só vou procurar um local com mais tranquilidade aqui para a gente conversar como que eu organizei o mochilão e principalmente dar dicas para vocês como organizar o mochilão de vocês. Aqui só para vocês verem como que as coisas meio que se misturam. Aqui nós temos os guichês das empresas de ônibus, né? E logo depois nós temos as escadas rolantes e lojas de calçados. Lá para cima deve ser a praça de alimentação, imagino. Enfim, é bem diferente, nunca tinha visto isso não, gente. Bom, gente, parei aqui na praça de alimentação, aproveitar que está mais tranquilo nesse momento, não está aberto ainda, né, ao grande público, digamos assim. Eu consegui meio que acessar por um corredorzinho que dá acesso aos banheiros aqui, para vocês terem uma ideia. Mas enfim, vamos às dicas, né? Primeira coisa que você tem que ter em mente é qual o tipo de mochilão que você quer fazer. Tem aquelas pessoas que são mochileiros mais raízes, né, que vão levar muitas das vezes barraca, saco de dormir, manta térmica, e isso acaba agregando mais peso na sua mochila. Já o mochileiro que preza um pouquinho mais pelo conforto, muitas das vezes, ele vai ficar mais em hostel, né? Ele não vai ficar em camping muitas das vezes. Ou ele pode até vir a alternar de vez em quando, né? Levar uma coisinha um pouco mais simples, mas não levar tanta coisa quanto um mochileiro raiz. Tá? Então, não que um seja melhor do que o outro, mas é bom você já pensar nisso, para não levar peso à toa, né? Muita coisa que você não vai nem vir a usar muitas das vezes. Eu, por exemplo, ando com duas mochilas. Um que é o mochilão mesmo, onde eu levo minhas roupas, né? Um guarda-roupa cápsula, digamos assim. E a outra mochila é onde eu levo minhas coisas de valor, como notebook, câmera, cabos e outras coisas. Por que eu faço essa separação? Principalmente porque pode vir a acontecer de precisar despachar um mochilão, como já aconteceu comigo 2 vezes. Aconteceu em Curitiba uma vez e outra vez em Natal. Então eles pediram para despachar o mochilão mesmo que ele estivesse dentro do peso necessário, né, do peso obrigatório ou das medidas realmente obrigatórias pela ANAC. Falaram que o voo estava lotado e que não teria mais espaço para mim guardar minha mochila lá dentro. Infelizmente, quando eu cheguei lá, tinha espaço sim, mas enfim, coisas que acontecem durante a viagem que a gente tem que estar preparado muitas das vezes. Uma dúvida às vezes que pode surgir na cabeça de quem está começando é justamente o quê? Eu preciso realmente de um mochilão para começar a mochilar? Por incrível que pareça, não, você não precisa comprar um mochilão logo de cara. Você pode fazer algumas experiências um pouco mais curtas, digamos assim, com uma mochila comum ou mesmo uma mala de bordo, né, aquelas menores, não tem problema nenhum. O termo mochilão vem justamente da praticidade, né? Você tem que encontrar uma maneira de você viajar sem precisar ficar carregando muita coisa, tá? Então, o mochilão vem justamente para você carregar com mais tranquilidade mesmo. O mochilão que eu uso é esse da 4Class de 40 litros. Ele já vem com uma capa de chuva para mochila, mas infelizmente ele não vem com os separadores internos. Mas logo eu vou mostrar para vocês como que eu consegui contornar tudo isso com muita facilidade. Uma coisa que eu fiz há quase 1 ano atrás, antes de começar o mochilão, lá em junho, julho do ano passado, foi comprar um mochilão como um compromisso, né? Então, eu não tinha certeza ainda se eu ia realmente começar ou não, mas depois que eu comprei o mochilão, eu fiquei naquela, putz, agora que eu comprei eu vou ter que usar. Nem que seja para mim viajar para um estado do lado, vou ter que ir, sabe? Então, assim, é um investimento considerável, vou até deixar o link aqui na descrição para vocês verem onde que eu comprei o meu, qual que é o modelo. Mas assim, não é necessário, não é obrigatório, tá? Você pode sim viajar e mochilar com uma mala menor, uma mochila menor sem problema nenhum.
Isso pode se limitar, assim, à sua mobilidade, mas isso vai de cada um, tá? Outra dúvida que sempre surge quando a gente está organizando um mochilão é, afinal, o que eu vou levar tanto nessa mochila e qual que é a quantidade ideal, né? Primeira coisa que a gente tem que pensar é em relação ao clima. Qual que é o clima daquele lugar que eu vou? É frio, é calor, chove muito? Se eu for para vários locais, como acontece muitas das vezes de eu sair, por exemplo, do sul e ir para o nordeste, de repente estou no norte, eu tenho que organizar de forma estratégica a minha mochila para que eu não carregue peso a mais e nem deixe de carregar algumas coisas que eu vá precisar. Então, se você vai viajar por vários lugares diferentes durante o seu mochilão, o ideal é você estar preparado para várias coisas. Então, levar um pouquinho de cada coisa realmente acaba salvando muitas das vezes. Tá? Então, leva uma blusa de frio que é um pouco mais compacta, né? Ou leva um pouquinho mais de coisa de calor, mas não deixe de levar uma calça, porque você pode vir a precisar. A gente nunca sabe se o dia de repente pode amanhecer chovendo, ou vem aquela frente fria do nada em um local que aparentemente seria quente, pode ficar frio, como aconteceu comigo lá em João Pessoa. Na última semana que eu estive em João Pessoa, estava chovendo. Não estava aquele frio que nem no sul, mas estava mais frio do que eu imaginava, entendeu? Já em relação à quantidade de roupas que você tem que levar, o que eu recomendo é você pensar em quanto tempo que você quer passar sem lavar nenhuma roupa. É justamente isso que eu faço. Eu levo roupa suficiente para 10 dias, mas pensando em lavar roupas a cada 7 dias, uma vez por semana. Por quê? Eu sei que pode acontecer alguma emergência, de repente está chovendo no lugar e eu não consegui lavar a roupa e estender, por exemplo, ali. Já aconteceu isso comigo. Ou mesmo, beleza, eu vou conseguir ir numa lavanderia, eu vou conseguir secar e tudo mais, mas eu preciso ter uma sobra ali para as roupas que eu vou usar no dia a dia. Inclusive, essa era uma das dúvidas mais bestas que eu tinha antes de começar a mochilar. Eu ficava naquela, rapaz, mas onde que o pessoal lava a roupa? Aí que eu fui me tocar, que realmente no rosto pode ter uma lavanderia, né, um tanque que você consegue estar lavando suas roupas, ou mesmo que não tenha, próximo sempre vai ter uma lavanderia, né, aquela self-service, digamos assim, que você consegue deixar suas roupas para lavar e secar no mesmo horário, né, no mesmo dia. E eu sei exatamente o que está pensando agora. Você deve ter organizado todas as suas roupas e pensado, putz, é pouca coisa, não é? Na verdade, não. É que a gente tem aquela mentalidade mesmo de levar mais coisas do que a gente precisa, né? Fica naquela, putz, mas e se fizer frio? E se eu precisar dessa camiseta? E se? Nesses e se a gente acaba levando muito mais coisa do que a gente realmente precisa. Um termo que eu recomendo fortemente que vocês pesquisem é sobre guarda-roupa cápsula. No guarda-roupa cápsula, você tem que organizar todas as suas roupas para que elas se combinem cada vez mais entre si. E foi justamente isso que eu fiz lá no começo. Isso evita muitas das vezes que eu perca tempo escolhendo uma camiseta, um shorts que combinem entre si. Uma coisa que eu já percebi que eu mesmo estava fazendo de vez em quando era evitando utilizar uma peça ou outra que não combinava tanto com as outras, né, tão facilmente com as outras, ou mesmo aquelas roupas que amassavam muito mais facilmente na mochila e eu ia ter que passar elas para usar. Eu, por exemplo, hoje levo uma ou duas camisetas realmente, ou camisas que possam vir a amassar com mais facilidade, que aí realmente eu sei que eu vou ter que perder um pouquinho mais de tempo ali para passar, mas fora isso, são aquelas mais práticas possível, sabe? Que você pega e usa na hora que precisa mesmo. Mas o principal que a gente tem que fazer é testar. Então, não adianta você ficar esperando o momento ideal, o momento perfeito para sair e fazer o que você precisa fazer. O que você quer fazer muitas das vezes também. Vai lá, coloca suas roupas na mochila, vai para um local um pouco mais próximo, né? Ou mesmo vai para outro estado, passa pouco tempo e volta. Nisso você já vai criando experiência e vai entendendo o que realmente você precisa levar ou não. Beleza, agora que você já sabe exatamente o que você precisa levar no seu mochilão, afinal, como que a gente organiza tudo isso dentro da mochila sem perder tudo isso de vista? Eu geralmente separo tudo isso em sacos organizadores de viagem. Isso evita muitas das vezes que você bagunce o seu mochilão e até mesmo venha perder alguma peça no caminho. Então, basicamente, nesses sacos organizadores eu separo um somente para roupas íntimas e toalha, outro eu separo somente para calças e shorts e outro somente para camisas e camisetas. E sério, isso facilita muito a minha vida. Na hora eu só abro ali realmente, tiro o que eu preciso, fecho e guardo no mochilão. Beleza, agora que o mochilão já está pronto, o que você leva na outra mochila afinal? Essa outra mochila é chamada de mochila de ataque, onde ficam as coisas de maior valor ou aquelas coisas que a gente precisa ter mais à mão realmente quando precisa. Então, basicamente, na minha mochila de ataque eu guardo minhas coisas separadas também para ficar mais fácil de pegar algumas coisas. Então, eu sempre levo, por exemplo, uma blusa de frio,
um boné, um óculos, uma capa de chuva. Essas coisas realmente que sempre ajudam nessa mudança de tempo. Mas além disso, é justamente nela que eu levo, por exemplo, meus itens de higiene, né, como shampoo, condicionador, barbeador, escova de dente. Eu costumo levar também um kit de primeiros socorros com alguns medicamentos bem simples, né, como Dorflex, dipirona, Band-Aid. Além dos eletrônicos, como por exemplo, notebook, câmera, carregador, cabos em geral. Enfim, tudo isso que, em hipótese alguma, pode ser despachado por nenhuma companhia aérea. Além disso, uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo é ter uma pastinha com seus documentos pessoais e uma cópia deles principalmente. Então, uma cópia do seu passaporte, do seu RG. Eu, por exemplo, estou indo para Manaus, eu sei que lá eles exigem a vacina de febre amarela. E já aproveitei para tirar uma cópia da minha carteira de vacinação, caso eles venham a exigir quando eu chegar lá. Tá, mas afinal, eu vou levar tudo isso e deixar num quarto compartilhado? Isso realmente é seguro? Sendo muito sincero com vocês, isso depende muito do local que você tiver, então o que eu sempre recomendo é você fazer uma avaliação dos comentários, né, de quem já foi para aquele local, para analisar com calma, caso a caso. O que geralmente eu faço é levar as minhas mochilas com cadeados TSA, que são cadeados super práticos e tranquilos realmente de você abrir e fechar toda hora, porque não precisa de chave. Lógico, isso é uma precaução, né? Isso não vai evitar propriamente que a pessoa mal intencionada vá lá e corte com alguma ferramenta mais forte do que o próprio cadeado, mas isso já vai inibir muitas das vezes a maioria das pessoas que possam tentar acessar a sua mochila de uma forma inadequada, digamos assim. Uma outra coisa que eu acabei adquirindo quando eu fui no Paraguai no ano passado foi justamente aquelas AirTags, né? Aqueles rastreadores da Apple, em que você consegue colocar no fundo da mala ou da mochila mesmo, para que você consiga localizar pelo seu celular onde estão as mochilas. Eu usei esses localizadores também quando eu fui viajar de avião e infelizmente eles não funcionaram muito bem, porque basicamente como que eles funcionam? Eles utilizam o sinal dos iPhones que estão próximos para emitir essa localização e mandar para você. Então ele vai avisar, ó, tem um iPhone próximo que localizou sua mochila. Só que uma coisa que eu esqueci é que na área de esteiras, né, de movimentação de bagagem do aeroporto, não tem nenhum celular, não é permitido utilizar nenhum celular. Logo, eles vão localizar a última vez que eu deixei ali para despacho, né? Então, isso não me ajudou tanto assim os localizadores, mas pode vir te ajudar principalmente se você for viajar de ônibus ou de carro realmente. E uma última dica de segurança que pode parecer boba, principalmente para aquelas pessoas mais desatentas: pegou alguma coisa da sua mochila, já fecha a guarda do local que estava, né? Evitar muitas das vezes, vou deixar minha mochila aberta aqui rapidinho, só vou escovar os dentes, ou só vou tomar banho. É muitas das vezes nesse momento de desatenção que as pessoas mal intencionadas se aproveitam para pegar alguma coisa da sua mochila. Mas claro, como eu comentei com vocês, essas pessoas são minoria. No tempo que eu estou mochilando, nada aconteceu com as minhas coisas, não sumiu nada, eu sempre estou conferindo também para evitar coisas desse tipo, então é o que eu recomendo para vocês. E assim a gente finaliza o vídeo de hoje, lembrando que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferirem os itens que eu falei como dicas para vocês, caso vocês queiram conferir o preço, mais detalhes, para você que está organizando o seu mochilão principalmente. Lembrando, carregar peso pode parecer bonito na internet, quando a gente vê o mochilão bonito e tudo mais, mas depois as costas de vocês vão me agradecer pelo peso que vocês não estão carregando a mais.